E se eu te dissesse que aquela pessoa que você sempre chamou de boazinha, aquela que aguenta tudo em silêncio, talvez não seja apenas vítima, mas também guardiã de uma força que o narcisista teme mais do que qualquer confronto? E se por trás da empatia existisse um poder ancestral, inconsciente, que mantém todo o jogo de controle em pé e que, no momento em que é despertado, quebra a hipnose e faz a máscara cair sem aviso? Até onde vai a compaixão genuína? E a partir de onde ela se torna prisão psíquica? Porque ninguém conta isso. O empático e o narcisista não se encontram por acaso. Eles se reconhecem em um nível que a mente racional não alcança. É como se a sombra de um respondesse ao vazio do outro, como se duas partes feridas da psique assinassem um contrato silencioso. De um lado, o que precisa sugar para não encarar o próprio abismo. Do outro, o que aceita ser drenado para não encarar a própria raiva, o próprio limite, o próprio basta. Mas o que acontece quando esse contrato invisível é rasgado? O que acontece quando o lado que sempre cede finalmente recusa o sacrifício? Talvez o ponto de ruptura não seja aquele grito óbvio, mas um pequeno gesto interno, um pensamento que surge do nada, uma sensação estranha de chega, uma intuição que já estava tentando falar há muito tempo. É o inconsciente batendo na porta, lembrando que a alma não suporta eternamente ser reduzida a combustível de outra pessoa. Só que a decisão de cortar o controle não é só externa, não é apenas bloquear mensagens ou sair de casa, é um rompimento arquetípico, profundo, que mexe com memórias antigas, com padrões de infância, com vozes internas que dizem: você nasceu para aguentar. Será que o empático realmente nasceu para isso? Ou foi convencido? E aqui mora o segredo que quase ninguém ousa encarar. Quando o empático corta o controle, ele não liberta apenas a si mesmo. Ele rompe um ciclo psíquico inteiro. O narcisista não perde só um alvo, perde um espelho. Sem aquela fonte constante de validação, algo começa a rachar na armadura, e aquilo que sempre foi projetado nos outros começa a dar sinais dentro dele. Mas até que ponto essa ruptura causa transformação? E até que ponto provoca fúria, perseguição, tentativas desesperadas de reativar o vínculo? O que desperta primeiro? A consciência ou a sombra ferida? Ao longo deste vídeo, nós vamos descer juntos para esse território onde empatia deixa de ser só doçura e passa a ser fronteira sagrada. Onde o corte não é apenas afastamento, mas um ato simbólico de separação de almas. Você vai perceber que nada nesse tipo de relação é aleatório, que existem símbolos, repetições, sonhos e sinais que anunciaram a ruptura muito antes do último conflito. E, principalmente, vai encarar a pergunta que quase todo empático evita: o que realmente nasce dentro de mim quando eu finalmente digo não? A resposta não é simples, não é confortável, e talvez por isso seja exatamente o que você veio buscar aqui, mesmo que ainda não admita. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o empático percebe que algo dentro dele começou a se mover. Não é rebeldia, não é coragem, não é raiva. É um sussurro antigo despertando de um canto esquecido da psique, como se o próprio inconsciente tivesse decidido que já basta. E esse sussurro não chega como lógica, mas como pressentimento, uma sensação que vibra na pele, dizendo que algo não pode continuar do jeito que está. Você já sentiu isso? Esse chamado que não pede permissão? Nesse momento, o empático começa a notar que o vínculo nunca foi apenas vínculo, mas um espelho distorcido, onde ele enxergava uma versão reduzida de si mesmo. E quanto mais tenta manter o equilíbrio, mais sente o peso de um papel que nunca pediu para desempenhar. É estranho perceber que a compaixão virou corrente, que o cuidado virou moeda, que a doação virou esvaziamento. É como acordar em um quarto, onde todas as portas estavam sempre abertas, mas a pessoa só agora percebe que nunca tentou atravessá-las. A psique, quando cansada, envia sinais que o corpo traduz como exaustão, dúvidas, pequenos lapsos de presença. São rachaduras invisíveis que revelam o quanto o empático carregou sozinhos os conflitos de dois.
Jung dizia que o inconsciente sempre tenta corrigir os desequilíbrios, e talvez seja isso que acontece aqui. A alma começa a reclamar por território próprio, expulsando tudo o que não pertence a ela. Mas por que dói tanto pensar em ir embora de algo que machuca? O narcisista, por outro lado, sente essa mudança antes mesmo que ela se manifeste em palavras. Há uma tensão no ar, uma quebra sutil de padrão, como se o alimento emocional, que sempre esteve disponível, começasse a rarear. E quando isso acontece, a dinâmica inteira treme. O controle que parecia sólido revela suas rachaduras, como uma estrutura construída sobre areia. Mas será que o empático percebe a dimensão desse movimento interior? Ou ainda pensa que é apenas cansaço? Em algum ponto dessa travessia, o empático começa a revisitar memórias que nunca quis olhar de frente. Não são lembranças claras, mas sensações antigas, como sombras que dançam na borda da consciência. Talvez seja o eco de uma infância onde foi ensinado a ser o forte, o compreensivo, o que resolve tudo. Talvez seja o reflexo de um aprendiz de paz que nunca aprendeu a colocar limites. E é aqui que a ferida se encontra com o símbolo. O corte não é apenas ruptura, é renascimento. O narcisista sente a ameaça da autonomia como outros sentem cheiro de fumaça. Para ele, o afastamento do empático é mais do que perda. É colapso do personagem que ajudava a sustentar. Sem o olhar que valida, sem a presença que suaviza, sem a energia que alimenta, o vazio interno começa a se revelar. E não há nada mais aterrorizante para quem não sabe se enxergar. Mas por que tanto medo do silêncio? O que o silêncio revela? Nesse entrelugar, o empático começa a descobrir outras vozes dentro de si. Vozes que ficaram abafadas por anos, talvez décadas. Vozes que falam de cansaço, mas também de dignidade. Vozes que insistem que existe algo além desse ciclo de concessão infinita. Jung chamaria isso de movimento rumo ao self, a integração de partes esquecidas que agora reclamam por espaço. Mas será que o empático consegue ouvi-las sem se sentir culpado? E a culpa, essa velha companheira, tenta impedir qualquer avanço. Ela aparece como pensamentos do tipo: não posso fazer isso, ele não vai entender, e se for injusto? São frases que não pertencem ao empático, mas foram plantadas ao longo do vínculo como trilhos psicológicos. E, no entanto, quando a alma decide caminhar, até a culpa começa a enfraquecer. Talvez porque algo mais forte esteja emergindo. Algo que sempre esteve ali, esperando. Há também um reconhecimento doloroso. O empático percebe que tentou salvar alguém que nunca quis ser salvo. Tentou amar alguém que usava amor como estratégia. Tentou curar alguém que via cura como ameaça. Essa percepção não chega como explosão, mas como um cair de ficha lento e devastador. E nesse instante, a pergunta surge com força: por quanto tempo ainda vou me negar para manter alguém inteiro? E é nesse ponto exato da jornada que o inconsciente parece abrir uma porta interior. Uma porta que não dá para o outro, mas para si mesmo. E pela primeira vez, o empático sente que existe um mundo atrás dela. Um mundo que não depende da aprovação, nem da gratidão, nem do humor instável de quem o manipulou por tanto tempo. Mas o que existe nesse mundo? O que nasce quando o empático finalmente para de carregar o que nunca foi dele? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o empático percebe que a própria respiração mudou. Algo no ritmo interno se desloca, como se o corpo estivesse tentando avisar antes da mente aceitar. E esse aviso não nasce como pensamento lógico, mas como desconforto crescente, uma sensação de que cada palavra dita ao narcisista exige um pedaço de si. É quase poético e quase trágico. Quanto mais o empático tenta preservar o vínculo, mais sente que está se desintegrando por dentro. Jung descrevia isso como
como o descolamento do self, quando o indivíduo abandona sua essência para atender uma expectativa que nunca foi sua. E, de repente, o empático percebe que está cansado de viver fora de si. Talvez o que dói não seja o narcisista, mas a constatação de que o empático se afastou demasiadamente de sua própria natureza para sustentar alguém que transforma cuidado em tributo. O inconsciente registra tudo, mesmo aquilo que a consciência tenta ignorar, e começa a enviar imagens simbólicas, sonhos estranhos, sensações de aprisionamento que surgem nos momentos mais inesperados. O empático acorda com aperto no peito, sente que algo está errado, mas tenta racionalizar. E é justamente nessa tentativa de racionalizar o irracional que a psique começa a se partir. Será que o empático começou a se ouvir tarde demais? Ou esse sempre foi o único caminho possível até a libertação? O narcisista, por sua vez, sente o distanciamento do empático como ameaça existencial. Algo começa a falhar no sistema interno que ele construiu para proteger seu ego fragmentado. Quando percebe que o empático não reage mais como antes, o narcisista ativa mecanismos de sedução, culpa, vitimização ou fúria, tentando restaurar a dinâmica que lhe beneficia. Mas o empático, mesmo fragilizado, começa a enxergar o padrão. Uma névoa vai se dissipando, revelando que cada gesto de aproximação é, na verdade, um laço apertado com leveza suficiente para parecer carinho. Jung chamaria isso de máscara da persona, a fachada criada para esconder a verdadeira fragilidade interior. E o empático começa a perceber que não pode mais viver à mercê dessa máscara. Há um instante de ruptura que não vem com gritos nem portas batendo, mas com uma decisão silenciosa que ecoa como terremoto. É quando o empático diz a si mesmo: "Eu não vou mais." Uma frase simples, mas carregada de séculos internos. Nesse instante, o inconsciente do empático libera uma onda de energia psíquica acumulada por anos de repressão emocional. É como se todos os nãos engolidos, todos os limites ignorados, todas as dores negadas se levantassem juntas para uma só marcha rumo ao centro do eu. E esse movimento, embora libertador, também é assustador. O empático não sabe quem será sem o papel que desempenhou durante tanto tempo, mas quem disse que descobrir-se é confortável? O narcisista reage a esse corte como alguém que vê a própria sobrevivência ameaçada. Ele tenta reconquistar o território psíquico que sempre ocupou com estratégias ensaiadas, mas algo mudou. A energia emocional não flui mais na mesma direção. O empático, que antes concedia tudo, começa a perceber que não precisa mais se explicar, justificar ou pedir desculpas por existir. Há uma força nova surgindo, uma resistência quieta que não vem da raiva, mas da lucidez. Uma lucidez que ilumina cantos antes escuros da alma e revela a verdadeira extensão do dano. E a pergunta surge, inevitável: por que demorou tanto para enxergar o óbvio? Quando o empático rompe, o mundo interno se reorganiza de maneira quase violenta. Memórias antigas vêm à superfície, padrões familiares se revelam, cenários de infância se repetem com nitidez incômoda. É como se a alma estivesse montando um quebra-cabeça que sempre esteve ali, mas faltava coragem para olhar. Jung dizia que nada do inconsciente desaparece, apenas espera o momento certo para emergir. E talvez esse seja o momento. O empático percebe que não foi o narcisista que o prendeu. Foi ele mesmo que acreditou que precisava salvar alguém para merecer amor. E essa revelação é forte o suficiente para estremecer pilares internos que pareciam inabaláveis. O silêncio que surge após o corte é quase sagrado. Não o silêncio tenso da manipulação, mas um silêncio cheio de espaço, onde a alma finalmente pode respirar. Neste espaço, o empático começa a se ouvir como nunca antes. Ele percebe que existe vida fora do caos emocional, que existe paz fora da função de curador permanente. Mas esse mesmo silêncio também traz medo. Quem sou eu quando não estou carregando ninguém? O que faço com essa energia que antes era dedicada a manter outra pessoa inteira? O empático encara o espelho interno e vê, pela primeira vez, não uma versão desgastada, mas
uma potência reprimida, e essa visão inicia o processo de individuação. O narcisista tenta retornar, não por amor, mas por dependência psíquica. Ele precisa da dinâmica, precisa da atenção, precisa da energia do empático para manter sua própria autoimagem de pé. Mas o empático, já desperto, começa a enxergar essas tentativas não como gestos de afeto, mas como mecanismos de controle. E isso muda tudo. Cada palavra do narcisista ganha novo significado. Cada gesto revela sua verdadeira intenção. É como se o empático finalmente tivesse encontrado o decodificador que faltava para entender a relação inteira. E nesse entendimento, algo se rompe de forma definitiva: a ilusão. Em algum ponto dessa travessia, o empático sente a própria sombra se aproximando. A raiva que sempre reprimiu, os limites que nunca colocou, os gritos que engoliu, tudo aparece como um fluxo intenso e desorganizado. Mas Jung via na sombra não um inimigo, mas um aliado necessário para a totalidade. Quando o empático finalmente permite que essa sombra fale, percebe que ela não quer destruir nada, quer protegê-lo, quer lembrá-lo de que amor não é sacrifício, que cuidado não é autonegação, que empatia não é permissão para ser drenado. E essa reconciliação com a sombra marca o início da verdadeira libertação. E então surge a pergunta que o empático vinha evitando desde o começo: o que acontece quando eu deixo de ser útil para quem só me queria funcional? A resposta não vem pronta, não vem suave, não vem rápida. Ela se constrói no corpo, na alma, nos silêncios, nas pequenas descobertas diárias. E cada passo que o empático dá para longe do narcisista é também um passo para dentro de si. É nesse caminho que algo novo e antigo desperta, a sensação de existir por inteiro. Uma sensação que o narcisista nunca foi capaz de oferecer. Uma sensação que estava adormecida, esperando exatamente este momento de ruptura para emergir com força. Há um instante quase místico em que o empático percebe que a libertação não acontece no dia em que ele sai, mas no dia em que ele finalmente entende por que ficou. Essa compreensão não vem como lógica, não vem como teoria, não vem como frase motivacional. Ela brota de um lugar mais antigo, mais primitivo, como se a alma estivesse desenterrando suas próprias raízes. É um despertar que se manifesta nos sonhos, nas memórias desconexas, nos flashes de infância que surgem sem aviso. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e talvez seja por isso que, de repente, o empático se vê revivendo cenas antigas, padrões familiares, vozes que moldaram sua percepção de amor. E ao revisitar essas sombras, ele percebe que não foi apenas o narcisista que o prendeu, mas um velho mito interno de que para ser amado é preciso ser indispensável. Esse mito começa a ruir lentamente, criando fissuras que deixam passar luz. A mesma luz que revela outra verdade desconfortável. O empático confundiu empatia com salvação, conexão com sacrifício, amor com sobrevivência emocional do outro. E essa confusão não nasceu na relação atual. Ela foi construída ao longo de toda uma vida. Cada gesto de cuidado extremo, cada tentativa de apaziguar conflitos, cada silêncio dolorido que engoliu em nome da paz, tudo isso formou uma identidade que parecia estável, mas que agora se desmancha diante da necessidade urgente de existir por si mesmo. E é nesse desmanchar que o empático percebe algo assustador. Ele tem medo da própria liberdade, medo do vazio que surge quando o papel de cuidador desaparece. Quem sou eu sem uma alma ferida para resgatar? O narcisista, mesmo sem compreender plenamente, sente esse deslocamento no campo psíquico. Ele percebe que o empático está deixando de girar ao redor dele, e isso destrói a ilusão central que sustenta sua fragilidade, a de que ele é o centro da narrativa. Quando a atenção emocional diminui, o narcisista entra em colapso interno. É o desespero de quem nunca construiu um eu sólido, dependendo sempre do reflexo alheio para sobreviver.
Por isso, tenta retomar o controle com promessas, ataques, manipulações, pedidos dramáticos, tudo para reacender o fluxo emocional que sempre o alimentou. Mas algo mudou, e esse algo é irreversível. A fonte não corre mais com a mesma intensidade. O empático começou a fechar a torneira do sofrimento. Essa retirada emocional não acontece de uma vez, ela é gradual, quase ritualística. O empático passa por momentos de recaída, momentos de dúvida, momentos em que pensa que talvez esteja exagerando. Mas, ao mesmo tempo, sente que não consegue mais fingir que está tudo bem. Algo dentro dele se recusa a voltar ao papel antigo. É como se uma força arquetípica tivesse despertado, a força do self buscando integração. O empático começa a perceber que existe vida além da dinâmica do narcisista, e essa percepção o assusta e o atrai ao mesmo tempo. Jung dizia que a individuação é sempre um caminho solitário, mas profundamente renovador. E é exatamente isso que começa a acontecer. O empático está caminhando, mesmo sem saber para onde. Nesse processo, surgem insights que doem como cortes, mas iluminam como fogueiras. O empático percebe que não foi amado pelo narcisista, foi usado. Percebe que não foi valorizado, foi manipulável. Percebe que não foi visto, foi projetado. Cada uma dessas descobertas é um choque que atravessa a alma, produzindo angústia, mas também clareza. Essa clareza, no início, pesa como pedra, mas aos poucos começa a se transformar em impulso. O empático começa a entender que o amor verdadeiro não dói desse jeito, que o cuidado genuíno não esgota, que a conexão autêntica não cobra a própria alma como preço. Mas por que levou tanto tempo para enxergar o que agora parece tão evidente? Quando o empático finalmente reconhece que não deve carregar as feridas do narcisista, algo dentro dele começa a voltar ao lugar. É como se pedacinhos do eu, antes espalhados entre tentativas de agradar, fossem lentamente retornando ao centro. Esse movimento é acompanhado por lágrimas inesperadas, silêncios profundos, tremores internos que revelam o quanto ele segurou por tanto tempo. Jung diria que o inconsciente aproveita a brecha criada pela ruptura para reorganizar a psique. O empático, sem entender racionalmente, sente que algo está sendo refeito dentro dele. Algo que ele perdeu há muito tempo e que agora começa a pulsar como semente prestes a brotar. O narcisista observa essa transformação com pavor e incompreensão. Ele tenta argumentos antigos, tenta recriar crises, tenta reativar gatilhos emocionais que sempre funcionaram. Mas percebe que as palavras já não têm o mesmo efeito, que a dor já não paralisa o empático como antes, que o medo já não domina como um deus tirânico. O narcisista, então, alterna entre a súplica e a agressão, entre a sedução e o desprezo, tentando desesperadamente recobrar o controle. Mas é tarde demais. O empático não está mais lutando contra o narcisista, está lutando para recuperar a si mesmo. E essa luta é maior do que qualquer manipulação, porque agora não é mais sobre o outro, é sobre sobrevivência psíquica. À medida que o empático se afasta, uma nova sensação começa a emergir, a de vazio. E esse vazio, ao contrário do que imaginava, não é sufocante. Ele é amplo, silencioso, cheio de possibilidades ainda sem forma. É o espaço da criação, da reconstrução, da redefinição. Jung falava sobre o caos fértil, o momento em que o velho se dissolve e o novo ainda não tem nome. É exatamente onde o empático se encontra, em um terreno interno onde tudo precisa ser recriado do zero. Mas não qualquer zero, um zero consciente, livre, desobstruído das amarras emocionais que o mantiveram preso por tanto tempo. E é nesse vazio que a alma sussurra: agora recomece. O empático então começa a sentir algo que havia esquecido: presença. Presença consigo mesmo, com seu corpo, com suas emoções, com seus pensamentos. Começa a perceber que sua sensibilidade não é fraqueza, mas bússola. Que sua empatia não é condenação, mas ferramenta. Que seu coração não é território de invasão, mas templo. E nesse reencontro nasce um tipo de força que o narcisista nunca conseguiu prever. A força de alguém que finalmente acolhe seus próprios limites e honra sua própria existência. Essa
Essa força não grita, não se impõe, não ataca. Ela simplesmente se levanta, silenciosa e inquestionável. E é exatamente esse silêncio poderoso que assusta tanto o narcisista. Porque ele não consegue mais acessar o ponto vulnerável, não consegue mais manipular a culpa, não consegue mais distorcer a percepção do empático. O vínculo foi cortado de dentro para fora. E não há argumento que reconstrua o que foi dissolvido no inconsciente. Agora, o narcisista se debate, mas o empático não retorna. E essa não volta não é um ato de vingança, mas de maturidade. É o início da travessia mais profunda, a jornada de voltar para si depois de ter sido arrancado de si por tanto tempo. E no fundo dessa jornada, algo brilha como promessa distante, a chance de finalmente existir sem pedir licença ao mundo. Há um ponto quase imperceptível em que o empático percebe que a própria dor mudou de textura. Antes, era um peso frio, constante, como um inverno emocional permanente. Agora, porém, ela pulsa como algo vivo, algo que quer se transformar. É uma dor que não paralisa, mas empurra. Uma dor que não sufoca, mas revela. Jung dizia que toda ferida carrega um convite, e talvez esse seja o convite mais profundo. Olhar para o sofrimento não como punição, mas como portal. O empático se aproxima desse portal com medo e curiosidade, porque intui que atravessá-lo significa encontrar partes de si que ficaram escondidas por anos, talvez por toda a vida. E essa travessia, mesmo silenciosa, já começou. Nesse caminho, o empático começa a perceber que o narcisista nunca teve o poder que parecia ter. O controle sempre foi ilusão, sustentado pela necessidade do empático de manter a relação viva a qualquer custo. Cada concessão, cada desculpa, cada justificativa criou uma rede invisível que prendia mais pelo hábito do que pela força do outro. Ao enxergar isso, o empático sente algo parecido com vertigem, não pela perda, mas pela liberdade repentina. Liberdade essa que chega sem manual, sem roteiro, sem garantias. E é justamente essa ausência de certezas que revela o quanto a alma estava condicionada a viver em função de alguém que nunca esteve inteiro. Será que o empático sabe o que fazer com tanto espaço interno? O narcisista sente essa expansão como um golpe narcísico. Ele percebe que sua presença já não ocupa a mente do empático como antes. O eco emocional que costumava provocar agora soa abafado, distante, quase irrelevante. E isso atinge seu centro psíquico, aquele núcleo frágil que ele tenta esconder sob camadas de arrogância, charme, vitimismo ou superioridade. Ao perceber que perdeu acesso ao interior do empático, o narcisista tenta ataques mais diretos, tentativas mais agressivas ou súplicas mais teatrais. Mas tudo isso desliza, como água tentando se agarrar a um corpo que finalmente aprendeu a não absorver tudo. Jung dizia que aquilo que não integra sua sombra é condenado a repeti-la. E o narcisista, incapaz de olhar para sua própria escuridão, repete padrões, enquanto o empático se afasta. Em paralelo, o empático sente o corpo reagindo de maneiras estranhas. Um cansaço profundo, que não é doença, mas libertação. Uma leveza repentina, que não é euforia, mas realinhamento. Pequenas explosões de choro, não de dor, mas de descompressão emocional. É como se a alma estivesse desdobrando memórias antigas, esfregando os olhos depois de uma longa escuridão e reconhecendo o próprio reflexo pela primeira vez. Esse reencontro consigo mesmo provoca uma emoção difícil de nomear. É alívio e luto ao mesmo tempo. É vitória e renascimento. É a constatação de que, apesar de tudo, o empático sobreviveu. Mas o que exatamente sobreviveu? A pessoa que ele era, ou a pessoa que está prestes a se tornar? Esse processo não é linear. O empático tem momentos em que quase volta, quase cede, quase acredita nas palavras do narcisista. Não por fraqueza, mas por hábito. Um hábito emocional moldado ao longo de muito tempo. Porém, a cada tentativa de retorno, algo dentro dele grita:
algo que diz, não é mais aqui. Esse grito não é externo, é instintivo, visceral, ancestral. Jung diria que é a psique corrigindo seu curso, empurrando o indivíduo de volta ao caminho do self. E dessa vez, o empático ouve. Talvez pela primeira vez, ele ouve mais a si mesmo do que as promessas vazias que o prenderam durante tanto tempo. O narcisista, percebendo que perdeu sua influência emocional, tenta resgatar o empático pelo medo. Frases como, ninguém vai te entender, sem mim você não é nada, você está cometendo um erro, surgem como veneno psicológico que ele sempre usou para manter o controle. Mas agora, essas frases soam ocas, repetitivas, previsíveis. O empático percebe que essas palavras nunca foram verdadeiras, foram ferramentas de manipulação. E ao enxergá-las como tais, o encanto se rompe de forma definitiva. É como assistir ao truque de um mágico depois de aprender o segredo. A ilusão perde o brilho, a mentira perde o poder, o manipulador perde o trono. Nesse ponto, o empático começa a sentir mudanças internas que vão além do emocional. Surge uma clareza que não veio da mente racional, mas do inconsciente. Como se o self estivesse assumindo o comando. Ele percebe que passou muito tempo tentando ser luz para alguém que só queria sombra. Percebe que doou demais para alguém que só sabia exigir. Percebe que se mutilou emocionalmente para preservar um vínculo que nunca foi amor, mas sobrevivência psicológica do outro. E essa percepção provoca uma espécie de revolução interior, não barulhenta, mas definitiva. Não destrutiva, mas transformadora. O silêncio pós-ruptura torna-se uma espécie de espelho interno. Nele, o empático começa a se ver com nitidez assustadora, sem máscaras, sem papéis, sem funções atribuídas. Ele percebe seus próprios traumas, suas próprias feridas, suas próprias repetições inconscientes. Percebe que por muito tempo confundiu entrega com valor, sofrimento com destino, abandono de si com prova de amor. E esse reconhecimento dói, mas liberta. Jung dizia que a libertação não ocorre quando fugimos da dor, mas quando entendemos para que ela veio. E agora o empático entende. A dor veio chamá-lo de volta para casa. À medida que a consciência se expande, o empático começa a acessar uma força que sempre teve, mas nunca utilizou para si mesmo. Uma força que antes era direcionada para curar o outro, agora se volta para reconstruí-lo. É uma força silenciosa, madura, sólida, que não busca aprovação nem permissão. É a força de alguém que finalmente compreende seu próprio valor. E essa compreensão não nasce do orgulho, mas do reconhecimento íntimo de que ninguém merece ser destruído para sustentar outro. O empático, então, não apenas corta o vínculo, ele corta o padrão. E esse corte reverbera em todas as áreas da vida, abrindo caminhos que estavam trancados desde muito antes da relação. O narcisista, por fim, se vê diante daquilo que mais teme, o próprio vazio. Sem o empático para manter sua fachada, sem a energia alheia para nutrir sua fragilidade, ele começa a sentir o deserto interno que sempre evitou. Tenta preencher com novas pessoas, novas crises, novos dramas, mas nada encaixa da mesma forma. O que ele perdeu não foi apenas alguém que o amava, foi alguém que sustentava suas máscaras. E máscaras, quando caem, não voltam ao rosto. O empático segue sua jornada enquanto o narcisista permanece preso no labirinto que construiu para si. E é nesse contraste que a verdade se revela. Um cortou o controle, o outro perdeu o único mundo que conhecia. Há um momento em que o empático percebe que a verdadeira ruptura não aconteceu quando deixou o narcisista para trás, mas quando finalmente encarou o espelho interno sem desviar o olhar. Esse espelho não mostra o rosto cansado, nem as marcas do desgaste emocional. Ele revela algo muito mais íntimo, quase sagrado. Um eu que sempre existiu, mas ficou soterrado sob anos de concessões invisíveis. É como reencontrar uma versão esquecida de si mesmo, uma que conhece sua própria luz e sua própria sombra, e não teme nenhuma das duas. Jung dizia que nos tornamos aquilo que realmente somos quando paramos de carregar o que não nos pertence. E ao perceber isso, o empático sente uma mistura de choque e alívio.
porque agora entende que passou grande parte da vida vivendo para sustentar o vazio de outra pessoa. Nesse reencontro consigo mesmo, o empático começa a notar algo curioso. O silêncio interno já não assusta. Antes, o silêncio era o lugar onde a mente ecoava dúvidas, medos, culpas que não eram suas. Agora, o silêncio se torna abrigo. Nele, o empático escuta o próprio ritmo, percebe suas necessidades, reconhece seus limites. Essa nova intimidade consigo mesmo cria uma espécie de renascimento emocional, lento e profundo. É como se cada respiração reconstruísse uma parte da alma. E quanto mais o empático se aprofunda nesse silêncio, mais percebe que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, foi bússola. Uma bússola que, por muito tempo, apontou para fora, mas agora finalmente aponta para dentro. O narcisista, nesse período, tenta de maneira cada vez mais desesperada reativar a antiga dinâmica. Envia mensagens doces e longas, depois mensagens duras e curtas, alterna entre promessas e ameaças, entre pedidos de perdão e acusações cruéis. Ele percebe que perdeu o controle, mas não entende o porquê. Não compreende que o empático não se afastou de suas palavras, se afastou de sua própria tendência de acreditar nelas, e isso o desestabiliza profundamente. Embora o narcisista nunca reconheça, há medo em seu comportamento, porque ele sabe que sem alguém para validar sua existência, sua identidade frágil começa a desmoronar. Mas esse desmoronamento não é responsabilidade do empático, nunca foi. A alma do outro não é casa para se morar. Ao mesmo tempo, o empático passa por uma metamorfose silenciosa. Começa a lembrar do que gostava antes da relação, do que sonhava, do que desejava. Percebe que muitos desses sonhos foram abandonados para manter o narcisista emocionalmente estável. Percebe que sua vida foi moldada pelos humores, exigências e vazios do outro. E ao perceber isso, sente algo parecido com luto, não pelo narcisista, mas por si mesmo. É o luto de quem percebe que se perdeu enquanto tentava salvar alguém que nunca quis ser salvo. Jung dizia que cada perda carrega um sentido oculto, uma direção. E aqui, o sentido não é voltar atrás, mas recuperar tudo o que foi esquecido pelo caminho. O empático, então, começa a sentir um tipo diferente de força. Não é a força da resistência, nem da adaptação, nem da sobrevivência emocional. É a força da autenticidade. Uma força que não se molda ao outro, mas que nasce da coesão interna. Essa força não pede para ser vista nem celebrada. Ela simplesmente se manifesta. E é fascinante perceber como essa força transforma a percepção do empático sobre si mesmo. Ele começa a enxergar que sempre foi valioso, mesmo quando se via como peso ou ferramenta. Começa a perceber que sua presença sempre foi abundância, mesmo quando alguém tentou convencê-lo de que era insuficiente. E pela primeira vez, essa compreensão não vem como pensamento, vem como sensação. Sensação de pertencimento ao próprio corpo. O narcisista sente essa mudança como um afastamento energético. Ele tenta manipular, seduzir, culpar, dramatizar, mas tudo isso agora soa como repetição de um script antigo, um script que o empático conhece de cor. E quando o roteiro perde seu efeito, o manipulador perde o palco. Isso desperta no narcisista uma raiva surda, uma frustração infantil, porque ele percebe que perdeu a única pessoa que tolerava seus excessos. Mas o empático, já integrado ao próprio eixo interno, não responde mais a esses estímulos. Não por indiferença, mas por consciência. Aquela velha sensação de responsabilidade pelo bem-estar do outro desaparece lentamente, como fumaça que se dissolve no ar. E pela primeira vez, o empático entende que amor não é aprisionamento voluntário. Nesse estágio da jornada, o empático descobre algo ainda mais profundo e inesperado: a própria sombra. Aquela parte de si que ele escondia para manter a harmonia, que reprimia para evitar conflito, que ignorava para não parecer egoísta. Essa sombra agora emerge com força, trazendo consigo tudo o que ficou engolido durante a relação.
raiva, mágoa, ressentimento, frustração, limites não colocados. E o empático, em vez de se assustar, começa a acolher. Jung dizia que a sombra é o caminho para a totalidade. E é exatamente isso que começa a acontecer. O empático se torna inteiro. Não apenas luz, não apenas empatia, não apenas doação, mas ser humano completo, com pulsões, limites, desejos. E essa completude o fortalece mais do que qualquer máscara de bondade já fortaleceu um dia. Nesse momento, o empático percebe que não precisa mais explicar sua saída, nem justificar sua cura, nem pedir desculpas por sua libertação. Percebe que sua responsabilidade emocional termina onde começa a autodestruição do outro. E essa percepção traz uma paz estranha, uma serenidade que não depende de ninguém, que não vacila diante do caos do narcisista. O empático agora se movimenta de forma diferente, mais devagar, mais consciente, mais presente. Começa a sentir o prazer de estar consigo, de preencher seus próprios espaços, de reconstruir a própria vida parte por parte. E cada pequeno gesto de autocuidado se torna um ritual simbólico, o ritual de renascer. À medida que se afasta, o empático percebe que a maior libertação não foi cortar o narcisista, foi cortar a necessidade de se sacrificar para ser amado. Percebe que sempre teve poder, mas o entregou. Percebe que sempre teve voz, mas a silenciou. Percebe que sempre teve valor, mas o mediu pelos olhos errados. Agora, no entanto, ele olha para si com honestidade, e essa honestidade o cura. Jung dizia que aquilo que aceitamos se transforma, aquilo que negamos nos aprisiona. E ao aceitar sua própria história, o empático começa a transformá-la. E finalmente, algo sutil, quase imperceptível, acontece. O empático sente um tipo de gratidão estranha, não pelo sofrimento, mas pela consciência que ele trouxe. Porque foi através da dor que ele aprendeu a reconhecer padrões, a ouvir a própria intuição, a honrar sua própria alma. Foi através do caos que descobriu sua profundidade. Foi através da relação que descobriu a si mesmo. E essa descoberta, apesar do custo emocional, tem um sabor de verdade tão intenso que muda tudo. O empático agora caminha diferente, respira diferente, existe diferente. E embora ainda não saiba exatamente o que o espera, sente que está finalmente no caminho certo. Há um instante silencioso em que o empático percebe que algo dentro de si finalmente se realinhou. Não é uma epifania explosiva, nem um momento cinematográfico de libertação. É mais sutil, como a sensação de que o ar ao redor mudou de densidade, como se o corpo inteiro soltasse um suspiro que estava preso há anos. É nesse instante que o empático compreende, sem palavras, que a energia do narcisista não o alcança mais da mesma maneira. Antes, bastava uma frase cortante, um olhar acusador ou um silêncio calculado para desmoronar suas certezas internas. Agora, tudo isso chega como ecos distantes, sem a mesma força simbólica. Jung diria que a alma se retirou daquele campo de batalha, e onde não há alma, não há guerra possível. Nesse novo território psíquico, o empático começa a revisitar suas antigas reações emocionais. Ele percebe que aquelas explosões internas, aquelas confusões, aquele estado permanente de alerta não eram sinais de amor, mas sintomas de desregulação emocional causada pela manipulação. Tudo ali funcionava em ciclos, como marés que o narcisista aprendia a controlar com precisão cruel. Bastava oferecer uma migalha de afeto para criar esperança. Bastava retirar essa migalha para gerar desespero. Mas agora, vendo de fora, o empático percebe que essa dinâmica não era vínculo, era condicionamento. E essa percepção provoca ondas de alívio e indignação que se alternam dentro dele, como se a alma estivesse reorganizando os móveis internos depois de uma tempestade devastadora. O narcisista, por outro lado, sente a ausência do empático como perda de território emocional. E essa perda desperta nele uma agitação interior que ele tenta esconder com arrogância, charme exagerado ou ataques agressivos. Mas algo nele vacila. Sem o empático, seus mecanismos de controle se tornam menos precisos, menos eficazes, menos impressionantes.
Ele tenta recriar dramas, tenta provocar reações, tenta reabrir feridas antigas, mas agora é como bater numa porta que não se abre mais. A diferença é que antes o empático corria para atender qualquer sinal. Agora observa tudo de longe, quase com estranheza, como quem finalmente desperta de um transe e vê com nitidez aquilo que antes parecia inevitável. E esse despertar é um movimento arquetípico, o retorno do indivíduo ao próprio centro. Nesse processo, o empático percebe algo que nunca tinha entendido. Durante toda a relação, o narcisista não se relacionava com ele, mas com a imagem que projetava sobre ele. Essa constatação é libertadora e dolorosa ao mesmo tempo. Libertadora porque revela que nada do que aconteceu foi culpa do empático. Dolorosa porque mostra que ele nunca foi realmente visto. Jung dizia que sermos vistos é uma necessidade da alma, e a falta desse reconhecimento produz feridas profundas. Ao entender que passou tanto tempo tentando agradar uma projeção, não uma pessoa, o empático sente um vazio estranho. Não o vazio desesperador da dependência emocional, mas um vazio limpo, fértil, onde algo novo pode nascer. É nesse espaço interno que o empático começa a perceber sua própria essência, não como alguém definido pela dor, mas como alguém capaz de se reconstruir. Ele começa a notar padrões sutis que antes ignorava, como sua energia mudava conforme a presença do narcisista, como seu corpo reagia antes de sua mente compreender, como sua intuição tentava avisá-lo repetidamente, mas ele não ouvia. E agora, ao ouvir esses sinais tardios, ele não se culpa, ele se entende. Jung dizia que a consciência nasce quando luz é lançada sobre o inconsciente, e é exatamente isso que acontece aqui. O empático começa a ver as partes de si que antes estavam soterradas pelo esforço de se manter emocionalmente disponível para alguém que nunca esteve emocionalmente presente. O narcisista, percebendo que perdeu a antiga influência, tenta uma última cartada, tocar no ponto mais sensível do empático, a culpa. Culpa por partir, culpa por mudar, culpa por abandonar. Essas palavras surgem como veneno cuidadosamente formulado, porque o narcisista sabe que a culpa foi a âncora que manteve o empático preso por tanto tempo. Mas agora, ao ouvir essas acusações, algo diferente acontece. O empático reconhece o padrão, reconhece a manipulação, reconhece que essa culpa nunca foi sua, foi implantada. E ao devolver essa culpa para o lugar de onde veio, o empático rompe o último fio que ainda ligava sua psique à sombra do narcisista. Ele pensa em silêncio. Eu não devo nada a quem nunca me ofereceu nada de verdade. Nesse ponto, a alma do empático começa a se expandir, não de maneira grandiosa ou dramática, mas como um campo que finalmente volta a ocupar o espaço que sempre foi seu. Ele começa a sentir a própria energia retornando, como se pedaços de si que estavam congelados começassem a descongelar lentamente. Memórias de quem ele era antes do vínculo surgem como flashes, lembrando-o de sua sensibilidade, de sua generosidade, de sua capacidade de amar sem se destruir. E essa lembrança funciona como cura simbólica, não a cura definitiva, mas o início dela. Jung dizia que a individuação começa quando o indivíduo aceita sua totalidade. E agora, o empático está finalmente disposto a aceitar quem é. Nesse estado de renascimento, o empático começa a enxergar o narcisista não como um monstro, mas como alguém preso em sua própria sombra. Essa nova visão não gera compaixão que prende, mas compaixão que liberta. Ele entende que não pode curar o outro porque o outro não quer ser curado. Entende que não pode salvar alguém que não admite estar ferido. Entende que sua função ali nunca foi restaurar o narcisista, mas recuperar a si mesmo. E essa compreensão traz uma paz profunda, porque dissolve a sensação de fracasso.
O empático não falhou, ele despertou. E despertar é sempre mais difícil do que continuar dormindo. O narcisista, ao perceber que o empático não volta, entra em um ciclo de busca incessante por novas fontes de energia emocional. Mas nenhuma substituição funciona, porque o empático não era apenas mais uma pessoa na vida dele, era o eixo simbólico que sustentava sua fantasia interna de grandiosidade. Perder esse eixo significa entrar em contato com o próprio vazio, algo que ele evitou durante toda a vida. E é nesse ponto que a diferença entre os dois se torna clara. Enquanto o empático enfrenta suas sombras para crescer, o narcisista foge das próprias sombras para não desmoronar. Cada um percorre o caminho que sua alma está disposta a trilhar. E então, quando o empático menos espera, percebe que o narcisista se tornou irrelevante. Não inimigo, não ameaça, não figura central, apenas irrelevante. Como uma lembrança distante que já não provoca dor, apenas um reconhecimento de que aquilo existiu e passou. E esse é um dos sinais mais profundos de cura, quando o passado perde a capacidade de definir o presente. Jung dizia que a verdadeira libertação não acontece quando fugimos da sombra, mas quando a sombra deixa de determinar quem somos. E agora, finalmente, o empático pode respirar com a sensação de que a vida está recomeçando, não a partir da dor, mas da integridade recém-descoberta. Há sempre um momento quase sagrado em que a alma percebe que aquilo que parecia ruptura era, na verdade, início. O empático, ao cortar o controle do narcisista, não fecha uma porta, ele abre um limiar. E nesse limiar, onde o passado se desfaz como névoa e o futuro ainda não tem forma, surge uma presença silenciosa que o acompanha, a própria essência retornando ao corpo depois de uma longa ausência. Jung diria que é o instante em que o self se apresenta, não com estrondo, mas com verdade. E é nessa verdade que o empático descobre que nunca esteve sozinho, apenas estava longe de si. Essa percepção desperta algo profundo, como se memórias antigas, não de fatos, mas de sensações, voltassem à superfície. Não são lembranças do narcisista, mas lembranças de quem o empático sempre foi antes da invasão emocional. Fragmentos de coragem, doçura, intuição, força tranquila, tudo isso retorna como peças de um mosaico esquecido. E é belo, de uma forma quase indescritível, perceber que aquilo que parecia ter sido arrancado jamais deixou de existir. Apenas estava enterrado sob camadas de dor, culpa e silêncio. Agora, essas camadas se desfazem e o empático reencontra sua própria luz, não como chama frágil, mas como farol. É aqui que a jornada dá sua volta completa. O narcisista, que antes ocupava o centro da vida psíquica do empático, torna-se apenas uma figura distante, um símbolo da noite que foi atravessada. Não há vingança, não há ódio, não há necessidade de provar nada. Existe apenas um reconhecimento sereno. Aquela relação foi o portal que levou o empático até si mesmo. Jung dizia que a alma chama através das experiências mais difíceis, e agora essa frase encontra corpo. O empático compreende que a dor não foi punição, mas convocação. Uma convocação dura, profunda, mas absolutamente necessária. Nesse momento, o empático percebe que a libertação não é barulho, é quietude, não é vitória, é retorno, não é afastamento, é renascimento. E essa percepção transforma tudo. A respiração muda, o corpo descansa, a mente silencia e a alma, que antes tremia, agora se acomoda como quem finalmente encontrou morada. Há uma espécie de paz que não depende de circunstâncias externas, uma paz que nasce da integração da sombra com a luz, do reconhecimento do limite com o amor, da coragem de escolher a si mesmo sem pedir desculpas. A jornada, porém, não desaparece. Ela permanece como cicatriz luminosa, não para lembrar a dor, mas para lembrar o caminho. Uma cicatriz que pulsa, às vezes suave, às vezes forte, como se dissesse, você voltou. E é justamente essa cicatriz que transforma o empático em alguém que vê o mundo com outros olhos, olhos que reconhecem manipulações antes de se tornarem prisões, olhos que identificam padrões antes de se repetirem, olhos que enxergam a própria dignidade como algo sagrado. Nada disso é aprendido nos livros, é aprendido na alma.
há também uma nova pergunta que nasce, delicada e poderosa. O que eu faço com a liberdade que conquistei? Essa pergunta não cobra, não pressiona. Ela convida o empático a explorar sua essência, seus desejos, seus limites, suas potências. Convida a reconstruir a vida com mãos próprias, não mais guiadas pela dor, mas pela possibilidade. Jung diria que aqui começa o caminho da individuação e que cada passo dado nessa direção é um passo rumo a uma versão mais inteira e verdadeira de si. É nesse ponto que o empático percebe que seu coração, longe de estar quebrado, está mais vivo do que nunca. Porque um coração que atravessa sombras e retorna à luz, conhece profundidades que poucos ousam tocar. Ele se torna bússola, se torna guia, se torna abrigo. E o empático, ao reconhecer essa força interna, entende que jamais voltará a ser manipulado da mesma forma. Não por desconfiança, mas por consciência. Consciência é a armadura da alma desperta. Então surge a imagem final, aquela que fica, aquela que se instala no inconsciente como símbolo, o empático caminhando sozinho, mas não solitário, caminhando em direção a si mesmo, não fugindo de ninguém, caminhando com passos lentos, firmes, presentes, como quem finalmente aprendeu a habitar o próprio corpo. Atrás dele, o silêncio do que passou. À frente, a vastidão do que pode ser. E dentro dele, uma verdade simples que o acompanhará para sempre. Ninguém tem poder sobre quem retorna à própria alma. E no fim, que não é fim, fica um sussurro que ecoa. Toda libertação começa no instante em que você decide se ouvir. Essa frase não encerra a jornada, amplia, abre portas, desperta memórias, traz à tona uma coragem que o empático talvez não soubesse que tinha. Ela é âncora e asa ao mesmo tempo. É lembrança e profecia. E se enquanto atravessou tudo isso, algo dentro de você se moveu, respirou diferente, reconheceu uma sombra sua, então permita que essa jornada continue além do vídeo. Deixe seu gesto de apoio, um comentário, uma partilha, uma inscrição, como extensão natural da transformação que começou a pulsar em você. Não como resposta a um pedido, mas como confirmação silenciosa de que você escolheu seguir desperto.